Olá, gente, tudo bem? Nós somos o Clube do Choro de Santo Antônio de Jesus e gostaríamos de fazer um convite. Vamos nos apresentar num evento muito legal aqui em Santo Antônio de Jesus. A 22ª Semana de O Livro dos Espíritos, que é um evento promovido pela Sociedade Espírita José Pititinga já há muitos anos, e nós vamos estar lá com eles no dia 23 de abril, que é o Dia Nacional do Choro. A gente quer agradecer por essa parceria aí à Sociedade Espírita José Pititinga e convidar todos vocês, venham participar conosco. O evento tem o tema Jesus e Nós estaremos lá apresentando o repertório magnífico do Clube do Choro de Santo Antônio de Jesus, com o nosso chorinho, alguns sambas também, algumas músicas cantadas, alguns choros cantados também. Contamos com a sua presença. Evento aberto para todo mundo, independente da sua religiosidade. Então venham com a gente, venham curtir essa apresentação do Clube do Choro de Santo Antônio de Jesus, 23 de abril, Dia Nacional do Choro, que marca o aniversário do grande Pixinguinha, e a gente quer comemorar também junto com você essa data maravilhosa. 23 de abril, no Centro Espírita José Pititinga, ali na rua Allan Kardec, a partir das 19 horas. Contamos com a sua presença. Vem conosco! Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Oi, meus amores, aqui é Merlânio Maia. Estaremos na 22ª Semana Espírita da Sociedade Espírita José Pititinga, em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, e convidamos todos vocês. Estaremos lá levando cordel, música, poesia e o pensamento do Cristo através da arte espírita. Beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana, meus amores. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Olá pessoal, sou a Silmara Oliveira do Centro Espírita Videira de Luz, daqui de Salvador. Estarei participando da 22ª Semana Espírita da Sociedade Espírita José Pititinga. Contamos com a sua presença. Você é o nosso convidado especial. Vem participar com a gente. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos muito felizes em ter vocês aqui conosco em mais uma reunião pública da Sociedade Espírita José Pititinga. Saudamos também os nossos internautas que posteriormente assistirão esta palestra. Inicialmente, gostaria de pedir a todos que estão aqui conosco que façam uma respiração bem profunda para que nós possamos fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos. Querido Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por estarmos aqui neste domingo para ouvir os seus ensinamentos. Senhor, gratidão por todas as bênçãos que recebemos todos os dias. Gratidão pela possibilidade de evoluirmos, de sermos seres humanos cada vez melhores a cada dia. Gratidão pela nossa saúde, pela nossa família. Gratidão por todas as bênçãos. Intuí, Senhor, o palestrante de hoje, James Ney, para que ele possa nos ajudar a compreender um pouco mais a sua palavra, os seus ensinamentos. A todos os irmãos que fazem um trabalho aqui na Sociedade Espírita José Pititinga, que possam estar conosco nesse trabalho de amor.
Ajudai aqueles que estão em sofrimento. Acalentai os corações dessas pessoas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Queridos irmãos, antes de passar a palavra ao nosso querido irmão James, eu gostaria de ler um trechinho do livro, que vai ser o livro que vai nortear a nossa semana do Livro dos Espíritos, que é esse livro aqui chamado Jesus e Nós. Então eu estou aqui, né, já com a camisa, como vários de nós estão, e eu selecionei aqui um trechinho desse livro, que o título desse capítulo chama Instrumentos de Deus. E eu vou ler só um pedacinho. Ele começa dizendo: nós somos instrumentos de Deus, somos violinos ainda imperfeitos, trabalhados em madeira tosca, sem o afinamento necessário. Ainda somos um instrumento difícil, que mãos grotescas trabalharam no início e as cordas dos sentimentos estão sendo distendidas, para que o violonista divino possa tocar uma sonata em uma corda só. Façamos a nossa parte. Procuremos sintonizar com o psiquismo de Deus, para que as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo nos alcancem. Então, com essa linda mensagem, eu passo a palavra para nosso querido irmão James, para que ele possa fazer a sua explanação na noite de hoje. Obrigado. Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações, as nossas mentes, seja preenchida com os sentimentos de gratidão, especialmente já parabenizando a esta casa pela 22ª Semana Espírita, e que vai ter como tema Jesus em Nós, de psicografia do nosso querido Divaldo, e que está precisando muito das nossas orações. Ele está em um momento muito delicado. A nossa querida Amélia Sacramento Rodrigues, em 1967, nos anos 60, o jovem Divaldo recebe uma obra-prima de Amélia Rodrigues ao psicografar o livro Primícias do Reino, e que é uma verdadeira pérola do Evangelho na Terra. Amélia Rodrigues vai narrar nesta obra quando o amor esteve na Terra, manifestado naquele jovem de 1,75 m de altura, narra Amélia Rodrigues, e que ele tinha um olhar enigmático, cabelo cor de ambar encaracolado. A descrição que Amélia Rodrigues dá de Jesus era a mais pura manifestação de Deus na terra através de Jesus. O Espírito mais perfeito que colocou as suas pegadas sobre a face da terra,
o Verbo divino se materializou entre todos nós, proporcionando-nos essa busca incessante de espiritualidade, em busca do conhecimento interior de cada um de nós, quando o amor se manifestou na Terra, naquele mês de março do início da era cristã, quando naquela manhã ensolarada no mar da Galileia, a brisa soprava do mar para a orla, e aquele jovem galileu caminhava com a sua túnica, descalço, pisando nos seixos, nas pedras da orla, em direção a uma barca, e aquela barca chegava demais de uma das suas pescas. Era o pescador Simão Pedro, que ancorava a sua barca na orla de Genezaré, o mar da Galileia. E aquele jovem rapaz queria mudar o destino da história da humanidade ao se aproximar de Simão Pedro e de outros pescadores. Vai que Jesus lança a sua primeira rede para pescar as almas humanas para o reino de luz do Criador. E quando Jesus dialoga com aqueles simplórios, homens rudes, simples, iletrados da Galileia, pergunta-lhe Jesus: vocês desejam pescar alma para o reino da casa de meu Pai? Simão Pedro e os demais pescadores foram envolvidos pelo campo magnético daquele jovem desconhecido, que só a presença de Jesus ostentava uma autoridade moral. Desse dia em diante, o mundo como nós conhecemos não seria mais o mesmo, porque vai narrar, já homenageando a Amélia, eu não vou falar do livro não, viu? Não se preocupe que eu não vou falar do livro, estou falando de Primícias do Reino. Vai narrar Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino. Era o alfa e o ômega se materializando na Terra, onde Amélia Sacramento Rodrigues vai dizer-nos que o destino da Terra, o destino da civilização humana não seria mais o mesmo, porque o Filho do Homem estava entre nós. Narra Jesus e os evangelistas Mateus que ele consagrou-se e fez um projeto divino, estabeleceu diretrizes de segurança para a evolução espiritual da humanidade, quando ele afirmou: hei de vos enviar um Consolador prometido, e que este Consolador ficará até o final dos fins do mundo, da humanidade, do nosso sistema solar. Então, ele estará sempre conosco até o último momento em que os espíritos, nós, ainda almas humanas equivocadas em nós mesmos, amanhã nos tornarmos espíritos sublimes de coração limpo. Então Jesus afirmava que ao longo da sua trajetória, na qualidade de diretor espiritual da Terra, ou governador espiritual da Terra, ele enviaria ao longo do tempo desses milênios os seus grandes avatares divinos. Dentre eles, ele envia à Terra aquela que ao seu tempo
era tida como a vendedora de ilusão, Maria Madalena. E Maria Madalena também fazia parte do projeto evolutivo da manifestação de Deus na Terra através desses espíritos que iriam impulsionar o progresso da humanidade. E Madalena era uma dessas que viveu com Jesus. Milênios se passaram, na linha do tempo nós vamos encontrar Maria Madalena, não mais na personalidade de Maria Madalena. Maria Madalena reencarna na Espanha, na cidade de Ávila, na Idade Média, e se torna uma das maiores místicas da Igreja Católica daquela época, que é Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, esse espírito enigmático que era a persona reencarnada de Madalena, e ao seu lado ela teria outro gigante da alma, que também tinha reencarnado com a missão de mostrar à humanidade que a manifestação de Deus se expressa de todas as formas. Teresa d'Ávila, ela foi contemporânea, amigo pessoal de João da Cruz. E João da Cruz, este grande místico, um homem notável, deixou um grande legado. E o seu grande legado é quando ele fala sobre a necessidade do homem buscar Deus, não no mundo externo, mas a busca de Deus no mundo interno. A linha do tempo na qual todos nós estamos inseridos, João da Cruz, conforme eu comentei aqui na última palestra de uns meses atrás, o espírito de João da Cruz vem através da mediunidade de Elzio Souza e traz pérolas profundas deste Deus desconhecido por muitos de nós. Porque o espírito, ele está em trânsito na Terra. A nossa existência física, biológica, é apenas um trânsito, é apenas um instrumento de manifestação para a evolução espiritual de cada um de nós, conforme eu falava hoje pela manhã, no seminário, cujo título do seminário que nós ministramos lá na CABEM, que é uma instituição social que tem o lar dos idosos, 90 idosos lá na CABEM. Nós fizemos esse seminário para arrecadar fraldas geriátricas, e lá a gente falava sobre gratidão pela vida, e falávamos que o maior dom, a maior misericórdia do Criador, dessa divina presença do Criador na existência de cada um de nós, é a gratidão de ser o que nós somos, o que estamos aprendendo a aprender e a ressignificar a nossa existência. E a gente tem que ser sempre grato. Portanto, quando o espírito de João da Cruz, através da mediunidade de Elzio, nos convida a essa viagem infinita em busca de Deus, a manifestação do divino que se encontra e se expressa no mundo íntimo de cada um de nós. E João da Cruz vai dizer: a maior aventura da vida em busca de Deus, a maior aventura da vida é a busca de Deus. Nós estamos constantemente querendo ter uma resposta: como eu encontrar Deus? E João da Cruz vai dizer: isto é uma única coisa que dá sentido à própria vida,
pois retrata a evolução do homem, quando o homem tenta entrar nesta aventura desconhecida em busca de Deus, para entender que Deus não está tão longe, Ele está mais perto do que nós imaginamos. Em outro parágrafo desse capítulo, deste livro, A Divina Presença na Nossa Vida, João da Cruz vai dizer que por mais anseie a alma enxergar o divino, por mais que a gente fique ansioso para enxergar a alma, não é? O divino não consegue, pois o busca entre as expressões exteriores, e quanto mais o faz, ele parece mais escondido. Ficou um pouco truncado, eu vou repetir, para que fique bem claro para todos nós, como nós nos iludimos, tentando buscar Deus nas construções de objetos materiais. Por mais anseie a alma enxergar o divino, que ele diz aqui, é ter este autoencontro com Deus. Ele diz, não o consegue, pois o busca entre as expressões exteriores, nas manifestações materiais, e quanto mais o faz, ele parece mais escondido. Quanto mais a gente fica ansioso para buscar Deus, ele vai ficando distante de você. Não é que ele fique distante de você, é você que vai se distanciando de Deus, porque ele está mais presente na tua vida do que você imagina. Então ele vai dizer, ninguém encontra Deus se não se despe de si mesmo, tirar a sua máscara, como eu falei hoje pela manhã lá em Lauro de Freitas, porque nós utilizamos máscaras, nós nos escondemos de nós mesmos, vai dizer Joana de Ângeles no livro A Psicologia da Gratidão, que foi o livro que nós fundamentamos o nosso seminário hoje pela manhã. Porque nós utilizamos máscaras, nos escondemos de nós mesmos. E é isso que o divino, que Deus está querendo nos dizer. Tire a sua máscara. Quando você ser você mesmo, sem mágoas, você vai começar a ter os vislumbres de Deus em você. Você poderá procurá-lo por toda parte. Ele, porém, está tão perto de você que você não vê. Pode buscá-lo nas expressões fenomênicas da vida, mas ele não se mostra aos olhos físicos. Para ver a Deus, é preciso agir como Deus. Isso é muito profundo, Edson. Para ver Deus, é preciso agir como Deus. E nós estamos agindo como? Há um livro protestante do reverendo Henry Sheldon. Esse livro se tornou um best-seller da literatura protestante. Em seus passos, o que faria Jesus? O reverendo Henry Sheldon, na cidade de Raymond, um grande orador, bispo dessa cidade de Raymond, aos domingos, a igreja lotava para ouvir o sermão do reverendo Henry Sheldon. À véspera, no sábado à tarde, bate à sua porta um desempregado, passando fome, necessidade. E este cidadão chega à residência do reverendo e diz: Senhor, tem um pão para me dar? Estou desempregado, passando fome, peço ajuda. E o reverendo Henry Sheldon disse-lhe: infelizmente não posso te atender,
porque eu estou muito ocupado. Porque ele estava preparando o seu sermão para o domingo. E o homem desempregado foi embora, na cidade de Hammond, no interior dos Estados Unidos da América do Norte. No domingo, a igreja lotado, e o reverendo já estava a postos, quando ele começou a realizar o seu sermão, que magnetizava os seus ouvintes. Ao término do seu sermão, o reverendo Henry Sheldon pergunta àquela plateia de Hammond: alguém deseja realizar algum comentário? E ninguém realizava comentário, porque todo mundo estava satisfeito com o sermão do reverendo Henry Sheldon. Foi quando entrou porta adentro aquele rapaz que no sábado bateu a porta do reverendo e disse: eu tenho uma pergunta para formular ao reverendo. E ali estava a sociedade, estava o diretor da ferrovia, estava a diretora da escola de balé. Lá no sermão estava o diretor do jornal, a elite da cidade de Hammond, a sociedade, a casta de Hammond. Lá estava, naquela igreja, porque o seu sermão magnetizava as pessoas, supostamente tocava a alma de quem ouvia o sermão do reverendo Henry Sheldon. E aquele homem desempregado, maltrapilho, entra a porta dentro. Eu tenho uma pergunta assim para formular. E o reverendo foi pego de surpresa e disse: pois não, qual é a tua pergunta? E o pobre homem disse: reverendo, e se Jesus batesse a tua porta, o que você faria? E se Jesus, à véspera do teu sermão, batesse a tua porta, o que Jesus faria? Abriria a porta ou bateria a porta na cara, na face do meigo rabi da Galileia? Em seus passos, reverendo, o que faria Jesus? O reverendo foi tomado de um choque diante daquela plateia. Ele ficou estático e de repente o homem tomba diante da plateia porque ele estava passando fome. Houve aquele alvoroço, levaram o homem para ser atendido em um hospital. Após o sermão, o reverendo convidou a elite da cidade de Hammond, o diretor da ferrovia, o diretor do jornal, as pessoas importantes daquela cidade. E a vida do reverendo Henry Sheldon não seria mais o mesmo com a pergunta daquele homem: em seus passos, o que faria Jesus? Porque o reverendo lança uma proposta que na época eu e Peixinho, eu tentei fazer isso com Peixinho, mas não deu certo. Em seus passos, o que faria Jesus? E o reverendo Sheldon diz o seguinte: a partir de hoje, durante 365 dias, 12 meses, nós vamos colocar em prática essa pergunta. Em seus passos, o que Jesus faria no nosso cotidiano, na nossa vida, na escola, no trabalho, no metrô, diante das dificuldades. Se Jesus fosse diretor de um jornal, como é que Jesus iria se comportar? Se Jesus fosse, como eu disse recentemente, se Jesus de fato resolvesse se materializar e aparecer em pleno século 21, vocês acham o quê? Que Jesus viria aqui para a sociedade José Pititiga, meus internautas?
Você acha que Jesus iria fazer palestra aqui no José Pititinga? Você acham que Jesus estaria na Federação Espírita Brasileira? Você acha que Jesus estaria lá no Vaticano ou na ONU? Absolutamente que não. Ele estaria nas cracolândias das capitais brasileiras. Ele estaria visitando as cracolândias, os locais mais de extrema pobreza e de dor humana. Ele estaria lá, e não aqui no Pititinga, e não em qualquer outro local. Ele estaria entre os mais necessitados. É exatamente isso que João da Cruz vem nos convidar. Se você quer ter esse autoencontro com Deus, purifique o teu coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ver Deus é ver o Cristo em verdade no outro. Por isso que muitos de nós batemos a porta na cara de Jesus todos os dias. Deus fez todas as coisas, mas não se mostra senão aos puros de coração. Muito profundo isso, minha irmã. Deus fez todas as coisas, mas não se mostra senão aos puros de coração. Essa manifestação divina, a terra, a mãe Gaia, as formas de vidas em evolução, que são bilhões de formas de vidas em evolução na terra, desde uma simples ameba até o Homo sapiens, que somos nós em evolução. A sincronicidade do nosso sistema solar, a rotação da Terra, o ciclo biológico da mulher, 28 dias, o ciclo biológico da Lua, da Terra, da galáxia, dos mundos. Isso é uma expressão divina. Nós só vamos ter consciência dessa grandeza quando você tiver o coração puro, na qual nós estamos buscando Deus em locais errados. Vá se auto-aperfeiçoando, modificando-se, como diz João da Cruz. Você está na vida procurando sempre chamar atenção, não é isso? Estamos constantemente na nossa existência, na nossa sociedade, para chamar a atenção do outro. Nós vivemos em uma sociedade líquida, numa sociedade de aparências, de faz, de contas. Você está na vida procurando sempre chamar atenção sobre si mesmo, como se fosse o personagem mais importante da existência. A gente quer jogar holofotes sobre nós mesmos. No entanto, o ser essencial se esconde. O que tudo gerou, o que tudo conserva e renova, fala a linguagem do silêncio. Deus está no interior de cada um de nós. O telescópio James Webb, lançado em 2022, que custou bilhões de dólares, 20 anos de construção do telescópio James Webb, mais de 20 anos, construindo o telescópio James Webb, que custou uma bagatela de bilhões de dólares. Lançado em dezembro de 2022, o mundo ficou paralisado. Como o telescópio James Webb penetrou nos confins do coração do universo e descobriu galáxias desconhecidas. O olhar do telescópio James Webb está chegando lá, mostrando a energia escura, a matéria escura. E eu sempre comento que cada um de vocês
cada um de nós, cada um dos internautas que nos acompanham, apontem o telescópio James Webb para dentro de si. Aponte esse telescópio para dentro de você, que você vai descobrir como Deus é maravilhoso. As infinitas galáxias, as infinitas estrelas, as grandes dimensionalidades do ser que nós somos, essa infinita beleza que cada um de nós somos. Vós sois deuses, ele afirmou, porque a dialética de Jesus não era uma dialética, eu acho que eu sou. Ele afirmava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. A luz do mundo é quando o espírito adquire esta consciência de luz que se torna espírito puro. Então, nós somos o microcosmos dentro de um grande macrocosmos. Tudo está inserido em tudo, tudo está em evolução. E nesse texto de João da Cruz, o Deus desconhecido por muitos de nós, ele conclui: quanto mais for para o oculto de si, você mais se aproximará de Deus. Vou repetir. Quanto mais for para o oculto de si, você mais se aproximará de Deus. Só quem se esconde na realização das obras, sem deixar de agir e espalhar o bem, pode achá-lo e senti-lo no seu esconderijo de amor pela humanidade. Portanto, no silêncio da caverna interior de cada um de nós, você vai buscar Deus. E no outro texto de João da Cruz, um amor sem medidas. Esse amor sem medidas, que é um dos parâmetros, é uma das diretrizes que Amélia Rodrigues aborda em toda a sua série, que ela psicografou. A busca desse amor sem medidas era esse amor que Amélia Rodrigues sentia e que Joana de Ângeles também desenvolveu, e tantos outros. E João da Cruz vai dizer: define-se as condições espirituais de cada um de nós. Qual é a definição espiritual de cada um de vocês? Vocês sabem qual é a definição, a regra áurea para o crescimento espiritual de cada um de nós, de cada um de vocês? Define-se as condições espirituais das criaturas pelas escolhas que fazem, pelo que nós fazemos. E qual é a tua escolha, as nossas escolhas que nós estamos fazendo para o nosso crescimento espiritual, para que a gente possa ter e ver a manifestação divina se manifestando na intimidade do ser de cada um. O ser amado é alimento e vida. Você pode, portanto, conhecer da qualidade de sua vida por aquilo de que sua alma se alimenta. Você pode contentar-se com alguma coisa menor que Deus e permanecer no círculo das reencarnações. Você sabe por que a gente vive reencarnando e desencarnando? A gente vive nesse círculo. No ciclo, como a doutrina védica vai dizer, nessas repetições sucessivas de reencarnações. Eu vou brincar com vocês um pouco, que eu estou muito sério, né, Edson? Quantas reencarnações a gente não já teve aqui em Santo Antônio de Jesus? Mas, James, muitos ficam repetindo no mesmo lugar.
A Terra é uma minúscula oficina. Precisamos retornar de onde nós viemos e de onde vocês vieram. Vocês acham que nós não viemos de outros mundos muito mais evoluídos e que muitos de nós fomos expulsos, entre aspas, deste paraíso, dessas outras bem-aventuranças, essas sucessivas reencarnações que João da Cruz diz, são os nossos erros, os nossos equívocos, e que precisamos dar um salto quântico, modificar, sair da sala de aula chamado Planeta Terra, e ir para outra sala de aula, lá em Alcione, em Capela, porque há muitas moradas na casa do Pai, há muitas escolas na casa do Pai, há muitas oficinas na casa do Pai, há muitos hospitais na casa do Pai, e este minúsculo planeta perdido na periferia da nossa galáxia ainda precisa muito aprender. Como ele diz, você pode conectar-se com uma coisa menor que Deus e permanecer no círculo das reencarnações, onde sempre encontrará aquilo que procura no jogo das ilusões que a vida lhe oferece. Então a gente vive no jogo das ilusões dessa terra. É por isso que a gente vem batendo cabeça, não é, Edson? Há 5.000 anos. Ou pode preferir a libertação colocando todo o seu amor em Deus. Então, intensifique o teu sentimento de gratidão, de amor pelo próximo a Deus. Se você quer ver a face augusta do Criador, ame o próximo, perdoe, não guarde mágoas, ressignifique o comportamento de cada um de nós. A opção é sua, porque já foi chamado e ainda não ofereceu a resposta. A opção é tua. Então, a manifestação de Deus, concluindo, nas nossas considerações finais, a manifestação de Deus vai dizer João da Cruz: apaixone-se por Deus. Como se apaixonar por Deus? Se ainda estamos no mundo do jogo das ilusões primárias da Terra. E nesta obra-prima, a divina presença que o nosso querido Dr. Elzio psicografou por este monge notável João da Cruz, apaixone-se por Deus. Você tem chorado e sofrido por tudo. Deus, no entanto, é o único ser que merece suas lágrimas. Nós choramos por tudo, pelas ilusões da vida. Mas por que você não derrama uma lágrima por Deus? E João da Cruz, filosoficamente, neste texto, ele diz: você tem chorado e sofrido por tudo. Tem chorado e sofrido quando o Vitória perdeu. Ainda não conseguiu. Eu fico triste quando o meu Vitória não ganha. Então a gente fica nessa situação. Você tem chorado e sofrido por tudo. Deus, no entanto, é o único ser que merece suas lágrimas. Quando estiver sofrendo, quando nós estivermos sofrendo, indague-se por quem o faz sofrer. Vale a pena você sofrer pelo outro ou pela outra? Pelo amado, pela namorada, pelo companheiro, pelo noivo, pela noiva?
Na Semana Espírita de Xique-Xique, o tema era o valor terapêutico do perdão. E na abertura da Semana Espírita lá em Xique-Xique, eu iniciei na Semana Espírita falando sobre o valor terapêutico do perdão. E lá nesta cidade, alguém do auditório se manifestou no meio da nossa palestra. O senhor está falando em perdoar porque não foi com o senhor. Porque o que eu passei foi dolorido. E ela, uma cidade do interior, do sertão da Bahia, ela se expôs, eu fiquei calado. Ela interrompeu a minha conferência, eu fiquei esperando o resultado. Não foi com o senhor, Alberto. Aquele infeliz me largou. Depois de 10 anos de relacionamento, de noivado, ele me deixou e me trocou por uma mulher muito mais velha e foi embora da cidade. O senhor está querendo dizer que eu tenho que perdoar? Eu disse sim. É porque não foi com o senhor. Eu não ia entrar em detalhe. Mas o que eu quero dizer a vocês é que a espinha dorsal do projeto divino do Cristo na Terra, o maior código de ética da história da humanidade, foi quando ele, ao ser crucificado, disse: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Sabe por que nós sofremos? Sabe por que nós não conseguimos ver a face do Criador? Porque a gente não perdoa, porque a gente guarda mágoas. A gente ainda não tem um coração puro porque a gente guarda mágoas. A gente não tem um coração puro ainda porque chega a Semana Santa. Hoje é domingo de Ramos. Eu vejo as pessoas com os ramos e quando chega sábado de aleluia, já se passaram mais de 2025 anos, meus queridos irmãos. Por favor, 2025 anos se passaram que Judas Iscariotes deu beijo em Jesus, o traindo. E por conta disso, na linha do tempo, em pleno século 21, a gente ainda não perdoou Judas. Condenamos Judas, queimamos Judas Iscariotes. Significa que o inconsciente coletivo ainda guarda essas mágoas. Então, como você quer se apaixonar por Deus se você ainda é egoísta e não sabe perdoar? Concluindo, você se prende a amores terrenos e esquece o amor divino. Apaixone-se por mensageiros e ouvida quem lhe enviou a mensagem. Se você amasse realmente a Deus, estaria chorando de saudades. Não conseguiria viver sem Ele. Manteria sua lembrança permanentemente no coração. Não é assim que se comportam os apaixonados? Por que você não se apaixona por Deus? Só Ele é a fonte do amor verdadeiro. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a manifestação de Deus, ela está sempre presente na jornada da vida, na evolução espiritual de cada um de nós. Apaixone-se por Deus. Um amor sem medidas. Descubra o Deus interior que existe em latência dentro de nós. Naquele mês de abril, narra Amélia Rodrigues, porque a gente estuda toda a obra de Amélia Rodrigues, já são 5 anos que a gente vem estudando toda a obra de Amélia Rodrigues, todas as quartas-feiras, às 19 horas, no nosso canal Reencontro com a Vida. A gente já estudou praticamente toda a obra, já estamos nas últimas obras de Amélia Rodrigues.
E Amélia Rodrigues tem nos ensinado durante esse período de que não há outro caminho a não ser o amor como solução para sentir a divina presença do Criador no mundo íntimo de cada um de nós. Gratidão, muita paz. Meu querido James, muito obrigada, de coração. Bom, gente, eu acho que a palestra do nosso irmão nos traz muitas reflexões, né? Acho que muita coisa a gente para e fica pensando. Queria destacar uma fala onde ele diz que Jesus está dentro de nós. E a gente não pode perder isso de vista. E a questão da gente trabalhar o perdão. Como é difícil, né? Perdoar. Como é difícil a gente perdoar, sobretudo aqueles mais próximos. Né? Como ele deu esse exemplo dessa moça que estava em sofrimento mesmo. Né? Então, eu acho que essa palestra vai fazer todos nós voltarmos para casa pensando e refletindo onde a gente está colocando Deus na nossa vida, né? E aí eu gostaria agora de perguntar até que número a gente coloca? 47. Do número 1 ao 47, James. Do 1 a 47. 33. Luciano, aí. O livro, gente, é Esclarecendo Dúvidas, de Alamar Regis Carvalho. Parabéns, meu querido. Que essa leitura lhe ajude de alguma forma. Obrigado. Bom. Quer dar um aviso? Vinha. Me perdoe, vamos quebrar aqui um pequeno protocolo, né? Eu tinha pedido autorização a Edson que nós vamos promover no próximo mês de maio, em Salvador, um café literário na qual nós estamos montando em Salvador uma livraria. Lembra da livraria que eu tive aqui em Santo Antônio de Jesus, na Codical? Isso há 20 anos atrás, o tempo passou rápido. Há 25 anos atrás eu montei a Casa do Livro aqui em Santo Antônio de Jesus. E após 25 anos, Alberto, nós estamos agora colocando a Casa do Livro no Centro Histórico de Salvador, lá no Santo Antônio, além do Carmo, e dia 24 de maio nós vamos promover um café literário na instituição espírita, na qual o ingresso, a inscrição para participar do café literário é um valor de R$50, e esse valor tem direito a você escolher 2 livros. É você que vai lá e escolhe o livro. Esse café literário vai acontecer numa instituição espírita para arrecadar recursos para montar a Casa do Livro, esse espaço cultural. Então, eu tinha pedido a Edson. Vai ser dia 24 de maio, eu vou mandar para Edson aí, e Edson passa aí para... O local é lá no IAPI, no CETRASC, no Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Mestre. Vai ter um café. O problema é que o café agora está caro, né, Edson? Mas eu tive que assumir, então nós vamos fazer esse café literário. Vai ter um professor da UFBA que vai falar sobre a importância do livro em nossas vidas. E as vendas dos livros nós vamos reverter para ajudar Alberto lá a Casa do Livro, porque, enfim. Então, conta aí com o apoio, a colaboração de todos vocês. Muito obrigada. Aí, quando puder, manda
o card, alguma coisa assim, para a gente divulgar, né, seu Edson? Esse café que eu acho que é importantíssimo. Bom, gente, eu vou passar alguns avisos. Amanhã, dia 14, às 19 horas, eu estarei aqui, novamente, com o desafio de falar sobre o tema verdadeira propriedade, com a mediação de nossa querida irmã Tânia. E aí, eu gostaria de fazer esse convite muito especial a todos vocês que participem conosco da nossa Semana do Livro dos Espíritos, a 22ª semana. Foi um evento pensado com muito carinho para todos vocês. Contamos com a presença de todos vocês nesse evento. A gente vai começar na quarta-feira, dia 23. Vai ser uma noite muito especial com o Clube do Chorinho. E nós esperamos todos vocês aqui conosco, que vai ser a abertura. Teremos uma palestra cantada com o nosso querido irmão Merlânio, que vem lá da Paraíba, para falar conosco sobre Jesus toma conta de nós. Como eu disse, esse nosso evento é baseado nesse livro de Divaldo, pelo Espírito de Bezerra de Menezes, chamado Jesus em Nós. Ciomara Oliveira, de Salvador, ela virá para falar sobre o tema Que Jesus, o amigo por excelência, nos guarde na sua paz, no dia 25, que é uma sexta-feira. Nós teremos também uma mesa redonda com uma querida irmã lá de Pernambuco, que é Cristiane Ossu, e Paulo de Tasso, que é aqui de Salvador. E ele virá para falar o tema, né? Eles dois falarão sobre viver Jesus, divulgando pelo sentimento, no pensamento, nas palavras e nas ações. E, por fim, no domingo, Cris continuará conosco e fará um seminário. E esse seminário tem um tema muito importante, que é: nunca as famílias necessitaram tanto de Jesus como hoje. Então, realmente é uma programação que a gente conta com a participação de vocês e ela promete realmente muita emoção para aqueles que participarão. Terminou, gente? Bom, e agora eu convido ao nosso irmão James para fazer a nossa oração de encerramento e a todos os passistas que se posicionem para que nós possamos fazer o passo coletivo da noite de hoje. E aqueles que estão em tratamento podem seguir posteriormente a oração para o tratamento. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus, este timoneiro da humanidade, que legou a todos o teu manto de amor e de gratidão. Que possamos na noite de hoje, nesta casa que nos acolhe, sentir a presença desses benfeitores espirituais. Ó Senhor Jesus, Tu que és a luz divina que nos cura, Tu que és o átomo da paz, permita-nos, Senhor Jesus, que a Tua presença se manifeste na mente e no coração de cada um de nós. Tu nos ensinastes que quando estivéssemos reunidos em Seu nome, se manifestaria, estaria presente. Que nesta noite a Tua manifestação divina permaneça envolvendo-nos neste campo de luz, atendendo os necessitados, aqueles espíritos sofredores, almas equivocadas,
as dores que assolam cada um de nós. Permita, Senhor Jesus, que com teu amor cure as dores das nossas almas, os vazios das nossas almas. Ó Senhor Jesus, permita que você fique conosco até o fim dos tempos, caminhando ao nosso lado, seguindo as nossas pegadas. Como é bom ter Jesus em nossas vidas. Como é bom sentir Jesus ao nosso lado, nos apoiando nas alegrias e nos sofrimentos, nas jornadas de ascensão, como também nos momentos de quedas que muitos, às vezes, poderão ter. Não nos esquecemos de que Jesus é a bússola de orientação para todos nós. Muita paz.